feito o resgate do ser humano. Deus já estava providenciando tudo ali, irmãos. Da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então a gente tem que entender ali que ela está sinalizando para Jesus Cristo. A Bíblia toda ela aponta para Jesus. De Gênesis e Apocalipse, o Antigo Testamento ele é todo preparação para a vida do Messias. Tudo aponta para Cristo. Gênesis, Levíticos, se você for olhar na Bíblia, tudo está apontando, caminhando para o nascimento, para a vinda de Cristo. E nós temos que entender isso, que toda a palavra de Deus, então, ela vai, pautar a pessoa de Cristo. Nós temos que ter esse entendimento. Quando você lê a Bíblia, lá você já está pensando, cadê Cristo aqui em Gênesis? A Trindade estava lá, Deus criou todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito de Deus já estava trabalhando ali, pairava sobre a face das águas. Jesus já estava ali com o Pai, fazendo, trabalhando no plano da redenção, executando o plano da redenção. Então tudo que você foi ver vai apontar para isso. O sacrifício que era feito ali no tabernáculo, a pessoa quando pecava tinha que levar um animal lá na porta da tenda, lá no tabernáculo, teria que entregar esse animal. Ele punha a mão em cima da cabeça do animal, dessa ovelha, e ele falava o pecado que ele tinha cometido, e era oferecido. Quando era um animal, ele era morto, sacrificado, seu sangue era derramado e era aspergido sobre o altar, para que o pecado dele fosse perdoado. Quando você vê a nação de Israel, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que entrar dentro do Santo dos Santos para oferecer um sacrifício pela nação, pelos pecados, para que Deus não trouxesse punição para o pecado, condenação. Que a Bíblia fala, todos nós pecamos. Todos nós, irmãos. Não existe um justo sequer. Nós temos que entender isso, irmãos. Todos nós somos pecadores. Deus, irmãos, ele não passa a mão na nossa cabeça. Deus, ele pune o pecado. Nós temos que entender isso. A justiça de Deus, irmãos. O que acontece? Jesus Cristo teve que morrer para satisfazer a justiça de Deus. Imagine, você tem uma conta no banco. Se essa conta é sua, nossa, nossos pecados ali vai computando ali. E essa conta está devedora. Nos fala um astronômico. Não foi comprada nem com ouro, ou que fosse comprado, mas com o precioso sangue de Jesus. A nossa dívida é impagável. Não tinha como, Deus tinha que trazer a condenação, a punição. O que Deus fez? Puniu Jesus. Ele morreu, a punição foi feita. A Bíblia fala que ele atraiu sobre si todos os nossos pecados. Nós temos que entender isso, irmãos. O nosso destino, a nossa sentença já estava dada, a condenação. Só através de Cristo, por meio de Cristo, que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. E a nossa redenção, a dívida é paga. A Bíblia fala que Jesus foi lá e tirou a nota, riscou, cancelou a dívida que nós tínhamos. É maravilhoso, irmãos, a obra que Cristo fez ali na cruz do Calvário. A salvação, esse é o aspecto espiritual, significa a libertação espiritual de alguém do pecado, do diabo, da traição eterna, efetuada plenamente com absoluto sucesso. A salvação tem, então dentro da salvação existe todas essas doutrinas aqui, ó. Os irmãos têm uma noção. Conversão, substituição. Cristo morreu em nosso lugar, tomou o nosso lugar. Ele, a Bíblia fala que ele é o último Adão, e ele foi o representante da raça humana.
Ele morreu em nosso lugar, a morte substitutiva. Ele tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Por amor. Por amor. Ele sofreu, ele padeceu. Tudo que ele enfrentou, tudo que ele passou por amor. E é interessante que a Bíblia fala sobre essa morte, sobre a justificação, a reconciliação, a expiação. E a gente vai entrar aqui, tentar passar aqui rapidamente, irmãos. Não tem como a gente aprofundar muito, mas a gente vai. O que é a conversão? É uma transformação, uma mudança de rumo do inferno para o céu, do pecado para a santidade, do diabo para Deus. Que acontece mediante o arrependimento e fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Conversão é isso, uma transformação, uma metamorfose. Você está indo no caminho errado, você, Espírito Santo, trabalha na sua vida e te convence. Você entende que algo está errado e você para e volta. Pecado, irmãos, é errar o alvo. Não é só errar o alvo, é você estar fora do propósito de Deus. Tudo que você pratica, que você faz, tira você do propósito de Deus, é pecado. Transgressão, o que é a transgressão? É a rebelião contra Deus. É você querer confrontar Deus, você ser rebelde, você não quer Deus, você não aceita e você pratica tudo que é contra a vontade. É o que o diabo fez, esse rebeliou contra Deus. E o que é então iniquidade, irmão? É o que está lá dentro. Ó, iniquidade dentro da pessoa que é má por natureza, dentro de si. Jesus falou: vocês são inimigos, porque o mal está lá dentro e eles não querem ser transformados. Amam mais o mal. Deus no Antigo Testamento tratou muito essa questão, né? O pessoal saiu do Egito querer continuar com as velhas práticas, com os velhos pecados, aquele mal, e se rebelaram contra Deus. Os irmãos conhecem a trajetória do povo do deserto. Fizeram até um bezerro de ouro. Mal saiu, viram os milagres, viram coisas extraordinárias Deus fazendo, e já se rebeliaram contra Deus. E Deus falou que eles eram os homens de toda cerviz, né? Pessoa difícil, coração não volta para Deus. Isso é iniquidade. E a conversão, irmãos, então é isso. Ela é mediante a fé e o arrependimento. Arrependimento traz tristeza, irmãos. A gente não entende. Quando você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo te abriu a porta, o novo nascimento, você começou a entender: eu sou um pecador, eu careço de Deus na minha vida. É só Ele que pode mudar a minha vida, o meu caráter, mudar a minha história. Só Ele pode me transformar, fazer de mim uma nova criatura, um novo ser. É isso que Jesus veio, Deus. Ele, como segundo Adão, Ele veio nos trazer esse novo nascimento. E quem faz essa obra de regeneração de nossa vida, de conversão, de novo nascimento, é o Espírito Santo de Deus, mediante a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E arrependimento. Arrependimento. Nós temos que nos arrepender cada dia, confessar os nossos pecados e deixar os nossos pecados, para não perdermos tão grande salvação. Arrependimento é reconhecimento de pecado e uma profunda tristeza causada por esse reconhecimento. A gente reconhece que é pecador, do nosso estado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Torna a me dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário.
Foi a oração de Davi, no Salmo 51, quando ele pecou com Betseba aí, quando ele matou Urias, né? Aí ele pediu para Deus, ele reconheceu, né? Se bem que demorou um pouco, né, irmãos? Natan teve que ir lá, contou aquela historinha todinha para Davi, mas só que Davi, quando caiu a ficha, ele entendeu, eu preciso me arrepender, eu preciso de voltar para Deus. O que Davi tinha mais medo da vida dele, irmãos, é Deus tirar o Espírito Santo da vida dele. Ela não retire de mim o Santo Espírito. Davi sabia o que era Deus na vida dele, o Espírito Santo na vida dele. Sem Deus a gente não é ninguém, irmãos. A Bíblia nos fala várias histórias, várias pessoas, vários heróis da fé que pecaram para nos dar um exemplo, irmãos, para nos mostrar que o ser humano é falho. E quando pecarmos, a gente tem que buscar o recurso em Deus, não é abandonar, deixar Deus, é vir arrependido, tristeza, coração quebrantado, e pedir perdão para Deus, e pedir para Deus restaurar a nossa vida, a nossa sorte. É isso que nós temos que entender, irmãos. Porque se você não buscar Deus, a Bíblia fala que um abismo chama de abismo, a situação só vai piorando, irmão. Aí você vai cada dia se embaraçando no pecado, cada dia vai se aprofundando e vai se afastando de Deus, da igreja. A pessoa, ela não deixa a igreja, ela mesma toma a decisão de, ela pensa, peguei, não, Deus perdoa. Qualquer pecado, qualquer pecado, a gente tem que entender isso. Se a pessoa se quebranta, se arrepende e volta, Deus perdoa, Deus perdoa da vida. Deus falou que era um homem segundo o coração dele. Então, se você for ver na Bíblia, tem vários. Abraão mentiu, irmão. Que Sara que não era sua esposa. Uma meia mentira, mas era mentira. O medo de ser morto. Se você for ver, vai ter várias histórias na Bíblia. Deus dá um exemplo, mostra, eles eram homens de Deus, mas tiveram várias, mas prosseguiram. Pediram perdão, se restauraram e foi em frente, não pararam. Porque a nossa salvação, irmãos, ela começa com o novo nascimento, mas ela só vai concluir o processo totalmente quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ela está em desenvolvimento, a nossa salvação. Você entrou na porta, tem um caminho, a jornada, a caminhada. E nessa caminhada requer de nós o quê? Renúncia, obediência, santificação. A gente vai falar para a gente não chegar e perder a nossa salvação. Porque, irmãos, Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. Deus nos mandou Jesus. Jesus se dispôs e veio, morreu. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você é templo, morado do Espírito Santo. Ele já operou na sua vida a regeneração. Porque a primeira criação, ela estava morta no pecado. E Jesus veio o quê? Com a sua morte, ele criou. O Espírito de Deus, nosso Espírito, reviveu. E é através do Espírito que nós temos comunhão com Deus, porque Deus é Espírito. Deus se comunica através do seu Espírito. A gente é corpo, alma e Espírito. A Bíblia fala que Deus é Espírito. Deus está procurando de verdadeiros adoradores que adoram em Espírito e em. Eu tenho que entender isso. Deus é Espírito. Deus, o Espírito, não tem forma. A gente pensa que Deus é um velhinho que está sentado no trono de barba branca, né? Traz essa não é? Deus a Bíblia fala que quando Deus está sentado, ninguém jamais viu a glória de Deus na sua plenitude. Moisés falou, se atreveu, Deus falou, vou deixar você ver só um lance da glória de Deus. Ele está no trono. Deus é Espírito. E nós temos que entender isso. Quando a Bíblia
para a gente entender que Deus tem força, mas Ele é Espírito, Ele não tem forma humana. Jesus sim, ele tem um corpo que foi glorificado porque Ele assumiu a forma. Ele nasceu de uma mulher que era virgem, porque Jesus não podia ter a contaminação da geração. Quando nós nascemos, nós temos 23 cromossomos do homem e 23 cromossomos da mulher. Se une e se forma uma pessoa. Jesus só teve 23 cromossomos de Maria, não teve 23 cromossomos de José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, porque ele precisava ser público. Não podia ter contaminação, porque ele tinha que nos resgatar. Ele tinha que representar a raça humana. A Bíblia fala que ele já não tem pecado. Ele abriu mão da sua glória, irmão. Ele se humilhou, quando se humilha, irmão. Para ele, imagine Deus na glória, o santo, todo o poder, toda a glória, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ele encarna o ser humano, e muitas dessas interrogativas dele vai ser reduzida, ele se torna limitado no corpo, irmão. O ser de Deus ilimitado, com todo o poder, com toda a glória, se limita. Você entendeu o que Jesus fez? Quando fala que ele se humilhou, ele se tornou um ser humano. Nossa. Ele decidiu por amor. Porque Deus não morre. Jesus tinha que ter um corpo humano para ser sacrificado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que ele tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Isso é um mistério muito grande, porque Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus teve fome, Jesus sentiu dor. É o lado humano, e a gente não tem como explicar como funciona essa natureza divina e essa natureza trabalhando. A Bíblia fala que quando ele foi batizado, ele recebeu o poder, o Pai confirmou, o Espírito Santo veio sobre ele, aí ele recebeu o poder. O Espírito Santo de Deus, ele foi o quê? Para o deserto. Ele foi conduzido para o deserto para ser provado por 40 dias. Mas a Bíblia fala que quando ele voltou com o poder do Espírito Santo. Porque quem aplica a obra na terra é o Espírito de Deus, irmão. É o Espírito que capacita, é o Espírito que usa, é o Espírito que revela, é o Espírito de Deus que faz essa mover, esse agir na minha vida, na sua vida, que convence do pecado, da justiça, do juízo. Quando você pega lá a vozinha lá dentro falando, é Ele. Ele é uma pessoa, irmão. Deus é uma pessoa. Tem que entender isso também. O Espírito Santo é uma pessoa. Ou você está conversando comigo aqui, ele tem as características, a personalidade. Ele fala, ele ouve, ele sente tristeza, ele tem assim, não do jeito plenamente como nós, mas você imagina, ele tem isso nele. A Bíblia fala que ele entristece quando a gente para frente aqui, né, irmão? O assunto tá bom, irmão? A fé é uma confiança absoluta na capacidade salvadora de Jesus e uma certeza de ter recebido a salvação. Né? Deus trabalha na fé, né, irmãos? Tudo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com a oração suprema da justiça. Amém, irmãos. Que vamos ler? Quem pode ler para nós? Romanos 10, quando eu tomo a água aqui. 10. Isso que com o coração se vê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a fé, né, que opera. Irmãos,
Vou fazer uma distinção para os irmãos entenderem: misericórdia e graça. Misericórdia, irmão, a gente tem esse ditado: Deus tem misericórdia de mim. O que é misericórdia? Para a gente entender, misericórdia é quando nós merecemos castigo, a condenação. Isso é verdade, nós merecemos a punição de Deus por causa dos nossos erros e pecados, não só de Adão, mas pelos nossos pecados também. Aí Deus vai o quê? E usa de misericórdia, nos perdoa. Isso é misericórdia. Você merece o castigo, a gente merece, mas Deus vai e tem-se com dó de nós, se compadece de nós e nos perdoa. E a graça, irmãos? A graça não vai muito além. A graça eu já não mereço. Não mereço. Favor imerecido de Deus. A graça é um favor que eu não mereço, mas Deus quer me dar um presente. Deus te entregou esse presente para você: a salvação, a comunhão com Ele, o relacionamento com Ele, a vida com Deus. Olha que coisa, a gente não merecia. Deus mesmo assim tomou a iniciativa e veio. Jesus veio e morreu, e Ele ofereceu essa graça salvadora para nós, irmãos. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus está nos chamando, nos chamava por salvação. Quando você ouviu, lembra da sua conversão, você ouviu a palavra de Deus, né? O Espírito Santo está batendo na porta do seu coração, chamado geral, chamando você para salvação. Aí o Espírito Santo vai lá no seu espírito e revive ele, regenera, gera um novo, nova criatura. Aí te habilita a acessar o mundo espiritual, a ter um relacionamento novamente com Deus. Aí ele entra com o perdão, não só com o perdão, mas ele é extinto a condenação. A condenação que você merecia, ele retira de nós. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez por nós, irmãos. A graça de Deus nos alcançou. Aprove Deus, o Espírito de nos trabalhar na nossa vida, irmãos, nos trazer a consciência, nos levar ao arrependimento, à conversão. A parte nossa é aceitar, é arrepender, é crer e acreditar e viver em novidade de vida, viver uma vida santa, até que Jesus veio. A Bíblia fala: perseverar até o fim, não perdermos a salvação. A parte nossa é essa, é nos separar, nos consagrar, nos dedicar a Deus, nos afastar do mundo, do pecado, buscar uma vida dedicada, consagrada a Deus, uma vida de oração, de jejum, de meditação na palavra, de busca de conhecimento na palavra. É isso que vai nos fazer chegar no final, a nos encontrarmos com Cristo. Substituição, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus. Deus não tem padrinho. Deus, Ele é justo. E quando Deus olha para mim e você, olha para o sangue de Jesus, a obra que Deus fez. Aí nós estamos perdoados e livres da condenação. Aqui Jesus, então, Deus nos perdoa e nos livra do poder do pecado que nos dominava. Você vê lá em Romanos, Paulo fala claramente. Agora, com esse processo, você entrou na porta, e a porta é estreita, né? Não entra de qualquer jeito. Você entrou, aí tem a caminhada e tem o seu objetivo final.
céu, encontrar com Jesus, a salvação, o corpo glorificado. Nesse processo, nós temos que viver uma vida de santificação. Então Jesus morreu em seu lugar. Entenda isso. Morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Jesus não tinha pecado. A Bíblia fala que ele é traído porque o único meio de satisfazer a justiça de Deus, aplacar a ira de Deus sobre a humanidade, sobre a nossa vida, foi através da morte de Cristo, o sacrifício do sangue derramado. Não fosse comprado em ouro, que fosse comprado, mas com o precioso sangue de Jesus. Isso nós temos que entender. Quando se toma a ceia e fala para lembrar o que Cristo fez. O que Jesus fez por você. O sacrifício, a humilhação que ele passou. Ele foi considerado maldito para te abençoar. Como malfeitor, como foi condenado com os demais. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, representando ele, como ele falou que era rei, ele é rei dos judeus, ele é rei de reis, senhor de senhor. Ele cumpriu o propósito dele, irmãos. E aí em Hebreus, se você for ler a carta de Hebreus, fala dessa obra magnífica, uma obra perfeita, uma vez por todas. Ele ofereceu, ele morreu, seu sangue verteu, e foi uma obra completamente perfeita. Porque quando lá no Antigo Testamento, toda vez ele tinha que ir lá e sacrificar, o sangue só cobria o pecado, não tirava. Agora, com o sacrifício de Cristo, o pecado é perdoado ou retirado, e não há mais condenação. Nós estamos livres do poder do. Aí você me pergunta, mas a gente peca porque a gente não tem a natureza lá dentro de nós, o velho homem querendo sair para fora. Todos nós temos um animal dentro de nós, o velho homem, a natureza está lá ainda, dentro de mim, dentro de você. Carne herdada, por isso que fala, por isso que a gente tem que alimentar o nosso espírito, por isso que nós estamos no abrigo. Natureza nossa que quer renascer e a natureza espiritual. Por isso que Paulo fala da briga, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero eu faço. Porque ainda a gente não foi livre da presença do pecado. O pecado ainda está presente. Mas lá no final, quando Jesus vier, nós estaremos livres da presença do pecado, porque o nosso corpo vai ser um corpo glorificado. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aí nós estaremos libertos, irmãos, da presença do pecado. Justificação. Quando eu penso em salvação, eu tenho que pensar a salvação no passado, no presente e no futuro. Porque a nossa salvação começou lá quando se entrou pela porta. Existe todo um processo ali, ela não está completa. Ela vai completar quando Jesus voltar. Aí a obra, a gente chama de glorificação. Aí está terminada o propósito de Deus, o propósito redentivo de Deus. No passado, foi o que Cristo fez por nós, chamamos de justificação. Vamos ler lá em Romanos, quem pode ler para nós lá? Romanos 8. Pode ler do 1 ao 4.
segundo o Espírito. Então, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, o sacrifício que Ele fez ali na cruz do Calvário, irmãos, Ele tomou o nosso lugar ali, morreu por nós e nos tornou justificados. Nós fomos tornados justos diante de... É isso que está falando. A gente é injusto, mas através da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, da obra da Cristo no Calvário, o sacrifício perfeito, a obra perfeita, o sumo sacerdote perfeito que se ofereceu a si mesmo, porque aí Ele tomou o nosso lugar e a condenação, irmãos, foi retirada. A justiça de Deus foi satisfeita, a nossa dívida foi. Por isso que Paulo fala que nenhuma condenação há, porque Deus agora justifica através do sacrifício de Cristo, através da obra de Cristo na sua vida. Nenhuma condenação. Você agora se tornou justo diante de Deus. Isso é justificação, é um termo, jurídico, judicial. Deus declara o pecador que se arrepende dos seus pecados e tem Jesus como seu substituto, livre de punição, considerando como sendo justo e reconciliando consigo mesmo. A gente já leu o texto? Reconciliação é a mudança de relacionamento e sentimento do pecador para com Deus. Antes da salvação, o pecador estava separado de Deus, o inimigo, e é inimigo de Deus.